Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, trazendo conteúdos diários aqui para vocês com notícias de pré-jogo, pós-jogo, análise completa dos comentaristas do time mais amado do Brasil, Flamengo. Então, se você puder nos ajudar a trazer conteúdos diários como esse, já deixe seu like e se inscreva aqui no nosso canal. Ative o sino e também compartilhe aí, galera, nossos vídeos com os seus amigos. Ele deixa aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube da ESPN. Responder essa. E o Tite? Pedro, seja bem-vindo. Um beijo pra você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo pra você. Abraço aí pro Renato, o Capita também, o Fábio Luciano. Legal participar com vocês aqui desse Sport Center. Pois é, e o Tite? É o que a torcida do Flamengo quer saber. O Flamengo mantém contatos ainda com o Tite, fica na expectativa de tê-lo como treinador, quem sabe para esse final de 2023, essas 14, talvez 13 rodadas, porque o fim de semana parece que fica bem difícil. E para a temporada de 2024, comandar uma grande reformulação, já pensando numa temporada, quem sabe, vitoriosa, é o objetivo do Flamengo. O Sampaoli vive uma situação bem inusitada, bem à la Paulo Souza no ano passado, né? Porque virtualmente demitido, todo mundo considera que não tem mais condições de continuar, acredita que a questão de quando ele vai sair, inclusive os pares do Sampaoli acreditam nisso também, mas já se mostram até incomodados com essa demora de definição. Fica algo muito indigesto, assim, porque o Sampaoli continua no Ninho do Urubu, cumprindo o seu contrato. Hoje, mais uma vez, comandou uma atividade pela manhã. E o que a gente tem de informação no momento é que tem uma boa possibilidade que ele comande o time, inclusive no sábado no Maracanã, contra o Bahia. A diretoria do Flamengo tem, a gente vem repetindo aqui durante a programação dos canais ESPN, o modus operandi, a maneira de agir dela é o seguinte: engatilhou, acertou com outro treinador, aí sim ela oficializa a demissão do atual e aí faz aquela questão de multa, etc. e tudo mais. Cerca de 10 milhões a multa do Sampaoli, se vai ser à vista, se o profissional aceita um parcelamento. Eles conversam direitinho, mas aí eles oficializam a demissão do profissional. Tá nesse pé, uma situação bastante indigesta. As conversas com o Tite vêm acontecendo, tentando convencê-lo a assumir já nessa temporada para fazer aí esse trabalho de classificar o Flamengo para a Libertadores 2024. O Flamengo fracassou em várias outras competições, não tem essa vaga na mão ainda, e fica a conversa com o Tite ali, olha, inicialmente trazer 3 ou 4 integrantes na comissão técnica, tem o Fábio Massareddin, que é o preparador físico, o Matheus Bahia do Ninho do Urubu. Então fica nesse pé a conversa do Flamengo, tenta engatilhar, mas aí, como eu disse, por enquanto tem uma boa probabilidade do Sampaoli no sábado, ainda ser o comandante do Flamengo. E essa oficialização de demissão não sai, mas é uma situação quase constrangedora, né, Glaucia? Porque todo mundo sabe assim que não tem muito futuro, até os jogadores ficam bem ansiosos para saber como é que vai se dar essa situação. Então, para todo mundo assim, é melhor que tenha uma definição total, porque clima mesmo, parece muito difícil a continuidade do Sampaoli. E no sábado no Maracanã, acho que com a torcida, se o Sampaoli estiver no comando, acho que isso vai ficar bem delineado, assim, como é que está a situação. Valeu, Pedro. Obrigada. Um beijo pra você. Boa sequência de trabalho por aí. E eu acho que essa palavra que o Pedro usa é bem adequada, né? Até constrangedora essa situação. Porque se fala já de um Flamengo procurando outro treinador, o Sampaoli ainda segue com o trabalho, há um incômodo por parte dos jogadores, parece que ele tá ali cumprindo aquele aviso prévio, né? Quando você vai sair da empresa, você tá ali cumprindo e vai ficando, mas é uma situação realmente estranha, né? Pra todo mundo trabalhar. O Sampaoli, os jogadores, para a torcida, que também já fica pensando num planejamento para o ano que vem. Então vamos lá, que esse planejamento já comece, que já chegue alguém, enfim, e assuma essa equipe. Fica tudo muito, muito esquisito, né? Fica muito, Glaucio, fica muito. Assim, eu acho assim, o primeiro movimento do Flamengo seria esse acordo de saída com o Sampaoli, né? Acho que independente de você fechar com um novo treinador, porque isso vai acontecer. Isso só expõe um profissional que hoje, né, ele não é
bem querido no Flamengo, o torcedor já não tem mais paciência com o Sampaoli, ele teve a chance, né, de fazer esse time evoluir e não conseguiu. A gente sabe que o relacionamento do dia a dia ele é muito complicado, então isso também acaba tendo um reflexo muito grande com relação aos jogadores. Tem a questão da multa, isso vai ter que ter um entendimento entre diretoria e comissão técnica e treinador para que isso se resolva, mas eu acho que independente dessa conversa com o Tite, a gente não sabe se isso vai acontecer, se isso vai ser formalizado ou de outro treinador, eu acho que primeiro é pensar nisso, a saída do Sampaoli, talvez o Flamengo coloque em 1, 2 jogos algum profissional da casa mesmo, eu acho que isso já traria um ânimo para os jogadores, já acalmaria um pouco a arquibancada do Maracanã no jogo de sábado, por exemplo, acho que traria um pouco o entendimento do torcedor de que é um momento agora de frustração, enfim, mas de apoio também para essa nova reconstrução. Então, assim, é realmente constrangedor. Assim, eu imagino o Sampaoli chegando no treino, olhando para os seus comandados, e aí você sabe que você tem que ter uma influência positiva e já entendendo que, enfim, nos bastidores existe uma movimentação muito grande para a sua saída. Os jogadores olhando para o Sampaoli também e já entendendo que aquele profissional já não vai fazer mais parte do dia a dia de trabalho em algum momento. Então, assim, isso parece que a cereja do bolo no ano do Flamengo, né, que começou lá atrás no planejamento, né, do Mundial, a demissão do Dorival, as escolhas dos treinadores, o ambiente do dia a dia. E quando a gente imagina que, né, o pior já chegou, a gente tem uma surpresa negativa no dia seguinte. E, assim, é triste pela estrutura do Flamengo, pela paixão do torcedor, pela capacidade que o Flamengo tem como elenco, mas é o que temos para hoje aí com relação à gestão Flamengo no futebol. E até para abrir conversa, seja com o Tite ou seja com outro Exatamente. Treinador, né? Porque muitos também têm essa postura do tipo, eu não vou abrir conversa, você está com alguém ainda aí no cargo, né? Exatamente. Às vezes também há essa conduta ética. Então, assim, já sabe que ele não vai ficar, então... Para ficar todo mundo à vontade, né, para conversar. A condução da parada, mais uma vez, o Flamengo... Meu Deus do céu, sinceramente. Os caras, como disse o Fábio, quando a gente acha que a coisa... que os caras já... chegaram ao limite. 3 pontinhos um monte de vezes, eles vão e... Sabe aquele negócio que faz na entrada e faz na saída? É isso que os caras estão fazendo. Começou porque, errado, gente, assim, vai. E ninguém aparece, ninguém fala. Pô, não, tamo com o cara vai ficar. É uma possibilidade, por que não? Por que não? Mas não, fica vazando que tá negociando com o outro, fica vazando. Não sei se estão deixando o cara numa situação pro cara abrir mão de multa. E aí o cara tá ali fazendo a dele também, ele é profissional. Não vou abrir mão também, tem uma multa, tem um contrato. Exatamente, sou profissional, tem que fazer. Enfim, assim, parece coisa, tipo, amadora mesmo, assim. E esse tipo de condução já foi terrível com o Dorival, por exemplo. Porque com o Dorival, o Flamengo tinha todo o direito de não querer continuar com o Dorival. Em alguns momentos aqui eu falei que, pô, realmente o trabalho tava ali, você via que tinha uns equilíbrios, as coisas não estavam... O Flamengo tinha todo o direito, mas o Dorival teve uma postura também lamentável com o Dorival. O empresário do Dorival foi 2 vezes pro Rio para conversar com o Flamengo, ficou em hotel. E aí o Flamengo, não, pera aí que a gente já conversa, pera aí. Aí o cara voltou, não conversou. Por quê? Porque ele tava namorando com o outro já, com o Vitor Pereira. E aí o empresário foi 2 vezes pra lá pra conversar com o Flamengo, não, obrigado. Então é isso, tá fazendo um monte de gente de besta. E aí é o que a gente tá falando, de gestão. E isso é a cara do que é o Flamengo esse ano. Se a gente tá falando de pessoas que não conseguem nem firmar uma palavra de homem mesmo, tá ligado? Porque assim, tudo bem que o que importa é o que tá escrito. Mas, cara, não pode fazer curva, a gente tá falando de Flamengo, a gente tá falando do clube com a maior torcida do país, um clube campeão de tudo. E essas pessoas que estão tocando o barco, a gente entende porque que o barco tá deriva, né? Bom, a gente segue também acompanhando essa situação, claro, qualquer novidade. Qual será o fim? Mas a diretoria do Flamengo entende que só pode demitir o Sampaoli depois que encaminhar a contratação de um novo treinador. Tem gente que defende esse tipo de posicionamento. Eu não curto muito, acho até falta de respeito com o profissional, que no caso é o Sampaoli. Ele pode ter feito um péssimo trabalho no Flamengo, mas eu penso muito no lado humano. E o Sampaoli é um ser humano, então eu prezo pelo respeito. Mas tem gente que pensa diferente, eu respeito, tá? Isso aqui é uma democracia, você não é obrigado a pensar como eu tenho a minha opinião, você pode ter a sua e vida que segue, o importante é isso. Agora, os jogadores também sabem que a qualquer momento pode ter troca de comando. O Flamengo só volta a campo no próximo sábado. Por exemplo, não teve vídeo para os jogadores, por quê? Em semana cheia de treinamento, o Sampaoli só passa vídeo 48 horas antes da partida, ou seja, teoricamente seria amanhã
ou sexta, porque o jogo é no sábado, 4 horas da tarde. Enfim, vamos aguardar, mas São Paulo é mantido porque o Flamengo ainda não encaminhou a contratação de um novo treinador. E esse novo treinador, que é o plano A no momento, é o Tite. Você já sabe, negociação em andamento. O treinador que mora no Rio de Janeiro retornou de Porto Alegre, onde ele estava passando férias. E a diretoria do Flamengo tenta avançar nas tratativas para convencer o Tite a assumir a equipe já em outubro. Esse não é mais um daqueles vídeos de trader papo furado. Esse aqui é o quadro de líderes da Bybit, Senão o Tite já teria sido anunciado pela diretoria do Flamengo para a vaga do Sampaoli. As conversas estão em andamento. O Corinthians demitiu o Luxemburgo nessa quarta-feira e muito se falou aí do Corinthians tentando a contratação do Tite também. A informação que eu, Vene Casagrande, tenho é que o Corinthians não fez nenhum movimento para tentar a contratação do Tite. Nessa quinta-feira pode fazer? Até pode. Mas até a demissão do Luxemburgo não fez nenhum movimento. Isso eu falei com pessoas do Corinthians e também pessoas perto do Tite, que são responsáveis pela carreira do Tite. Então, lembrando que o Tite também não negou quando ele foi questionado no aeroporto, no desembarque aqui no Rio de Janeiro sobre o Flamengo, disse que respeita o Flamengo, Corinthians, São Paulo, enfim, o Tite é sempre muito ético. Eu até imaginava já que ele fosse fazer isso, porque o Flamengo, querendo ou não, ainda tem um treinador no comando, que no caso é o Sampaoli, mas o Tite é extremamente ético. Isso aí não é de me espantar, não me deixa surpreso, não, muito pelo contrário. Mas, enfim, o Flamengo continua tentando a contratação do Tite, é a informação que eu tenho. Óbvio que a chegada dele ao Rio de Janeiro facilita a vida do Flamengo nas conversas, mas até o momento não teve nenhum anúncio, não teve nenhum acerto. E repito, a informação que eu tenho que o Corinthians não entrou na briga, não está próximo de, entre aspas, dar um chapéu no Flamengo, como muita gente está imaginando aí nas redes sociais. O próximo vídeo agora é sobre Bruno Henrique, galera, e é uma situação extremamente delicada, porque estamos falando de um ídolo do Flamengo. A verdade é essa, e eu considero o Bruno Henrique o jogador mais importante dessa geração, de 2019 para cá. E quando eu digo importante, eu fiz questão de enfatizar a palavra importante. Não é o maior ídolo dessa geração, o mais importante, ou o maior, porque para mim o maior é o Gabigol. O que ele fez com a camisa do Flamengo é algo assustador. Mas eu acho que sem o Bruno Henrique, o Gabigol não faria a metade do que ele fez com a camisa do Flamengo. Então eu considero o Bruno Henrique o jogador mais importante dessa geração. E existe um entrave aí na renovação de contrato dele. O contrato dele vai até dezembro. Diretoria do Flamengo e representante do jogador tem conversado aí nos últimos tempos, nos últimos dias, só que não teve acordo. Obviamente a pedida financeira do Bruno Henrique chamou a atenção da diretoria do Flamengo e eles estão conversando. Na verdade, nesse momento, o que está acontecendo é negociação travada. Vênia, existe a chance do Bruno Henrique não renovar? Óbvio que existe. Óbvio que existe. A gente não tem como cravar, com certeza ele vai renovar. Existe a chance. O que eu entendo e o que eu ouço da diretoria do Flamengo é: Vênia, a gente vai fazer de tudo para renovar com o Bruno Henrique. E é normal esse tipo de situação, esse tipo de negociação. Estamos falando de um jogador que está valorizado no mercado, que tem sondagem de alguns clubes, inclusive o Palmeiras sondou sim a situação do Bruno Henrique, mas vou ser sincero, eu acho que o Palmeiras pode ter feito isso muito mais de forma estratégia, para, entre aspas, dificultar a vida do Flamengo na negociação com o Bruno Henrique pela renovação de contrato. O que eu sei que teve um clube do exterior, eu já falei isso aqui no canal Vene Casagrande, que é o Olympiacos da Grécia, o mesmo do Rodinei, que veio firme no Bruno Henrique, oferecendo um contrato longo, de 2 a 3 anos, um bom salário. Só que o Bruno Henrique, ele dá prioridade ao Flamengo. Só que ele também entende, junto com o representante dele, que ele vale um determinado valor. Esse valor, para o Flamengo, ainda é alto. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Hipoteticamente falando. Vamos fazer um cálculo rápido. Supondo que o Bruno Henrique tenha pedido aí 2 milhões de reais por mês de salário. 2 milhões, supondo que o custo dele seja 2 milhões de reais. Ele pediu 2 anos de contrato. Então, o Bruno Henrique vai custar aí 24 milhões de reais aos cofres do Flamengo pelos próximos 2 anos. Qual jogador o Flamengo vai contratar por esse custo? E quando eu digo assim, por esse custo, que esteja livre no mercado. Porque quando você contrata um jogador, teoricamente tem o valor da transferência, e você tem que pagar o determinado clube, e também o valor do salário. Qual jogador que vai entregar o que Bruno Henrique entrega no Flamengo? Que vai se adaptar de uma maneira que o Bruno Henrique já está adaptado?